Isso aí, hein? Se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele e resolva toda a parada. Se ele não te ouvir, você leva uma ou duas outras testemunhas. Mas se também não te ouvir, então você pode chamar toda a galera, velho. Chama toda a church, reúne a igreja, que o camarada não quer é nada. Publicano, cachorro imundo. Cara, que sério é isso, hein? Isso. Deus, Jesus, ele está realmente muito interessado em ensinar você e eu o confronto. Sabe por quê? O confronto, cheio de amor e graça, é de Deus. Ajuda o próximo e edifica o reino. E hoje, nosso assunto é confrontamento. Vem, alta temperatura, em nome de Jesus, quente com você. Uhul! Ixi aí, hein? É com medidas de prudência, está escrito, que se faz uma grande guerra e se vence essa guerra. Cara, a Bíblia fala de alguns confrontos que rolaram. Por exemplo, o maior de todos, Davi e Golias. Não que o Davi era o maior de todos, ele era o menor. O maior era o Davi, o gigante, o Golias, não o Davi. Um dia, velho, a Bíblia diz que aquele camarada, aquele filisteu infeliz, ele afrontava o povo de Deus. E o povo de Israel, quando via aquele gigante, corria, tremia nas bases, e não havia um sequer que o pudesse confrontar e vencer. E o rei Saul, ele tinha lá suas virtudes, mas o cara era um covarde. Ele amarelou, até que um dia, apareceu quem? O jovenzinho, David, o Davizinho, olhou pra ele e disse assim: véi, vou detonar você, eu vou te arrebentar. Então, a partir daquela atitude e disposição de confrontar o inimigo, Davi foi pra cima e deu nele uma tijolada no meio do coco. O gigante caiu. O Davi, com a própria espada do gigante, arrancou-lhe a cabeça e tornou-se o grande vencedor, o maior vitorioso em Israel. Sabe o que é isso? Toda vez que você confronta um inimigo, você tem a possibilidade de vencê-lo. Mas quando você não o faz, o inimigo te vence. Mas e no que diz respeito ao confronto dos amigos? Guarda isso, hein? Se você não confrontar o seu inimigo, ele te mata. E se você não confrontar em amor o seu amigo, você está deixando ele morrer. Então, confronto é de Deus. Por exemplo, Jesus, ele falou exatamente isso. Vá até o seu irmão e resolva isso tudo com ele. E aí? E você? Tem amigos? Tem pessoas que você ama e está olhando que elas não estão indo para o lugar melhor? Você talvez hoje tenha na sua vida uma amiga, um amigo ou até mesmo um parente, que você sabe que esses comportamentos do sujeito não vão levá-lo para algum lugar que não o buraco. Aí você fica em oração por ele. Cara, ora sim, mas você vai segura nas mãos dele e fala: querido, eu te amo. Confronto, esse negócio é de Deus, cara. Vamos, hoje eu quero te ensinar um pouco sobre o confronto em amor. Vem. Então, hein, eu tenho um amigo que ele me ensinou isso. Ele fala assim: Udição, se eu não for honesto com você, se eu não for fiel a você, colocando os dedos nas feridas e te mostrando os seus erros, eu serei covarde. E a minha presença na sua vida, se foi colocada por Deus,
perde todo o sentido. Cara, é muito sério isso. Toda vez que eu não te confronto, quando eu sugiro ou até tenho certeza que você está num erro, primeiro problema disso, eu não estou te dando a oportunidade de se arrepender. Segundo, eu estou tirando de você, talvez, a oportunidade de se justificar. Porque não significa também que eu estou certo, que eu estou vendo as coisas exatamente como elas são. Por isso, nada melhor do que ir para cima, nada melhor do que confrontar. E aí você pergunta, Hudson, eu tenho algumas pessoas no meu relacionamento e eu sofro por vê-las indo pro buraco. E eu vou esperar caírem no buraco para eu tirar. Não espera, vai para cima. Cara, e eu quero te dar uma dica para você confrontar e corrigir alguém em amor. Primeiro, leva o cara para comer, velho. Ai, que legal! Leva, entuxa ele de comida, paga a conta, elogia, aí o cara vai ficar todo, vai encher, inflar como uma bola. Aí você pega o, como que chama aqui? Agulhinha, isso. Você pega a agulha do bem e dá uma furadinha. Você vai mostrar a ele o erro, assim como disse Jesus. Então, eu conto com você. O reino de Deus conta com você. E a Bíblia diz que nós precisamos nos amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, fica aí uma dica incrível para que você ame a Deus e ame os outros. Procure as pessoas da sua vida. Não vá condenando, não vá julgando, menos ainda pela aparência, hein? Vamos junto, vamos que vamos, no confronto do amor, para a glória do nosso Deus. Curte agora um recadinho que eu tenho para você e já já eu volto para encerrar esse combate terrível. Uhul! Cara, eu quero hoje te pedir uma ajuda, eu quero te fazer um convite. Venha ser você também uma amiga ou um amigo em alta temperatura. Nós estamos hoje correndo atrás de pessoas que acreditam em nós, de pessoas que têm sido abençoadas através do nosso programa. E para isso, nós precisamos que durante 12 meses, homens e mulheres invistam qualquer valor financeiro aqui no Alta Temperatura. Ou, se você pode anunciar a sua empresa, venha anunciá-la aqui no nosso espaço. Nós queremos, em nome de Jesus, construir a Igreja de Deus e tocar esse mundo com o Evangelho. Por isso, vem fazer parte disso você também. Agência 15849, lá do Banco do Brasil. Conta corrente 190 mil, dígito 5, é isso mesmo. Ajude a gente a permanecer no ar e tocando outros corações. Alta Temperatura, faça parte disso você também, até mesmo contribuindo financeiramente. Valeu! Então, hein, cara, além de chamar alguém para um lugar reservado, pagar a conta, né? Para depois, então, confrontar em amor, trocar uma ideia, jogar ali, jogar aqui, para poder dar à pessoa a chance de se arrepender ou até de se explicar, eu quero deixar uma outra dica. Você tem que descobrir em Deus o tempo e o modo. O modo, eu acabei de falar. Chama, fala em amor, come, tal. Mas e o tempo? Qual é o tempo? Não está escrito? Há um tempo e um modo para todas as coisas. Bem, a Bíblia fala que Davi, ele havia pisado na bola, velho. O camarada escorregou geral. Ele adulterou, ele traiu sua mulher, ele traiu o seu amigo e, como consequência ainda do seu adultério, a fofa ficou grávida. Meu Deus! Agora a Bíblia diz que o rei foi tocando a vida numa boa. Só que até Deus levantar um homem. Deus levantou o quê? Um profeta. E qual é a função profética? Confrontar. O profeta Natan para diante do rei
E depois de troca uma ideia aqui, troca outra ali. Aí o Natan fala, e aí, rei Davi, você gostou da estreia do Galo na Libertadores? Falou, pois é, ele arrebentou o São Paulo. Isso mesmo, o Galo tá que tá. E no mais, Natan, tá tudo bem? Ah, rapaz, tá tudo bem comigo. Eu queria que tivesse com você, se você não tivesse pecado. O rei olhou, o Natan contou pra ele uma historinha e disse, o que você acha disso, rei? O rei falou, um cara desse tem que morrer. Natan olha pra ele e fala, você é esse cara. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse cara pecador é você. Então está escrito que o rei, com toda a sua pompa e autoridade, se quebrantou e respondeu, eu pequei. Então Deus teve misericórdia daquele homem. Mas sabe o que afirmam os estudiosos? Que Davi e Natan esperou 3 anos depois do pecado para poder confrontar Davi. Eu até acho que isso tem muito sentido e é inteligente. Sabe por quê? Nos primeiros dias pós-pecado, o rei estava mal. O rei estava desesperado. O rei estava insensível. E de repente foram mesmo necessários 3 anos para o rei ficar mais manso e então receber a cura. Cara, que Deus te abençoe, que você toque a vida das pessoas. Não vai banindo da sua vida as pessoas porque erram ou porque são diferentes, sem antes dar a elas oportunidade de se justificar ou então de se arrepender. Alta temperatura, no confronto, Street Fighter, Gospel pra você. É nóis. Valeu.